Convido você agora a abrir sua Bíblia e vamos ler um versículo da Palavra de Deus que nós encontramos lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Queremos levar para você uma palavra relativa ao dia que nós estamos celebrando, o Dia das Mães. Eu quero falar um pouco com você acerca desse privilégio que é ser mãe, mas também essa grande responsabilidade. Diz assim esse texto da Palavra de Deus: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes os ensinamentos da tua mãe. Como nós temos falado já algumas vezes, o livro de Provérbios é um livro de princípios. E princípios, eles são irrevogáveis. Não tem tempo, não tem vencimento. Um princípio nunca vence. E o livro de Provérbios é livro de princípios. E um dos princípios que já vem da própria lei de Moisés é esse princípio dos filhos obedecerem, respeitarem o seu pai e a sua mãe. E porquê? Porque dos seus pais se espera que venha instrução e ensinamento. Então nós temos aqui nesse versículo dois lados da mesma moeda. Por um lado, a necessidade dos filhos terem realmente uma atitude de reverência, e você que é filho, respeite seu pai, respeite sua mãe, porque eles merecem pela posição que eles ocupam na sua vida, porque são os seus progenitores. Por outro lado, nós temos também a grande responsabilidade que é de ser pai e que é de ser mãe. A responsabilidade não apenas de criar, não apenas de sustentar, não apenas de bancar as despesas e de pagar as contas. Infelizmente, vivemos numa sociedade materialista em que muitos filhos veem a função dos seus pais simplesmente e resumidamente na dimensão material. Para eles, ser pai ou ser mãe é pagar as suas contas, é sustentá-los, é lhes dar roupa nova, é lhes dar um celular novo, é lhes dar aquilo que eles querem, às vezes muito além até do que precisam, e resumem a função de um pai e de uma mãe apenas a isso. É interessante que a palavra de Deus ela nem fala muito sobre essa questão material das obrigações do pai e da mãe, embora naturalmente elas sejam incluídas, mas a palavra de Deus dá muito mais ênfase, dá muito mais importância à necessidade de um pai e de uma mãe de ser um instrutor, de ser um ensinador, de deixar algo referencial para os seus filhos. O versículo que nós lemos, ele diz que o pai ele tem instrução, mas a mãe tem ensinamentos. Então você que é mãe, você tem muito para ensinar aos seus filhos acerca da vida, acerca das suas experiências da vida, acerca de como ele pode se tornar um homem ou uma mulher verdadeiramente responsável, útil para a sociedade. Esses ensinamentos ele vai receber de você que é mãe, de você que é pai, de você que tem essa responsabilidade na vida dos seus filhos. Então nós temos essa carga e essa responsabilidade aqui já nesse versículo que nós aprendemos na palavra de Deus. Quando um casal se une em matrimônio, ele forma uma família. E à medida que vêm os filhos, essa família ela vai crescendo, ela vai se encorpando, ela vai ganhando forma. E como é bonito nós vemos uma família unida, uma família com pai, com mãe, com os filhos à volta de uma mesa, como é realmente lindo. E esse conceito de família, ele não é um conceito meramente humano. Na realidade, esse conceito de família vem do próprio Deus. E é interessante que nós vemos quando Jesus veio à Terra há 2000 anos, ele trouxe revelações muito relevantes em relação a quem é Deus, a como Deus é no seu interior. Deus é uma família, composta por um pai e por um filho e pelo Espírito Santo. Então nós temos esse conceito de família já no próprio Deus. E nós somos, na verdade, a representação terrena e humana desse conceito de família que o próprio Deus nos deixou. Nesse conceito de família nós encontramos plena harmonia e essa é também uma das coisas que nós gostaríamos de encontrar em todos os lares. Construir uma casa é muito fácil, construir um lar é muito difícil e por isso, infelizmente, muitos não conseguem sustentar os seus lares, permitem que princípios pervertidos entrem na sua mente, entrem nos seus corações e através desses princípios pervertidos destroem as suas famílias, destroem os seus lares, destroem os seus casamentos. É comum nós falarmos que os filhos são sempre as maiores vítimas de um divórcio. Porquê? Porque se espera que uma família seja caracterizada pela harmonia. Espera-se que a família seja o lugar onde um filho encontra a segurança, a tranquilidade, o respaldo que ele precisa para a sua vida, para poder crescer, para poder se desenvolver, para se tornar um homem e uma mulher. Isso se espera da família. Então essa está realmente nas grandes responsabilidades que um pai e uma mãe têm. Hoje nós celebramos o Dia das Mães. É realmente um dia bonito, mas é um dia também que deve lembrar a muitas mães as suas responsabilidades perante os seus filhos, porque ela tem grandes responsabilidades que vão muito além do sustento material, as responsabilidades de criar um homem e de criar
criar uma mulher a partir de cada um dos seus filhos. O versículo que nós lemos, ele fala-nos acerca então dessa responsabilidade das mães, a responsabilidade de ensinar. Mas como é que muitas vezes uma mãe se prepara para poder ensinar? Ela se prepara na oração. Encontramos grandes homens de Deus na história, as suas vidas foram realmente vidas notáveis, mas quando nós vamos estudar o contexto em que esses jovens cresceram e se tornaram homens, nós encontramos na sua retaguarda mães que oravam, mães que dobravam o seu joelho, mães que colocavam os filhos na presença de Deus. Infelizmente, nós vivemos dias de muita correria, em que as pessoas não têm tempo para quase nada, principalmente não têm mais tempo para a família, não têm mais tempo para se preocupar com o seu lar, porque têm que trabalhar, têm que correr atrás de ganhar dinheiro. As pessoas estão demasiadamente absorvidas com essa questão material. Vivemos estes dias de pandemia e nós vemos como muita gente está abrindo mão da vida, da sobrevivência das pessoas em face a esta pandemia, porque estão apenas preocupadas com o dinheiro, estão apenas preocupadas com o lucro. Infelizmente, nós pensamos que o que está por trás do desejo de liberação, do confinamento, é na realidade a busca pelo material, é na realidade a busca pelo dinheiro, muito além do essencial. Sabemos que muita gente precisa realmente correr atrás do essencial, mas outros não. Outros já têm até o suficiente, mas continuam querendo que as portas sejam abertas, não estão nem aí para quem morre, porque querem a questão do dinheiro. Esta correria da vida muitas vezes nos roubou tempo para o mais importante, nos roubou tempo para o essencial. Com o confinamento, muitos de nós estão tendo a oportunidade de ficar mais tempo em casa, mais tempo com as suas famílias, pois deveria ser realmente uma oportunidade até para nós repensarmos sobre como é que está sendo a nossa vida. Interessante que antes nós não tínhamos tempo para nada e agora estamos com tempo com o qual algumas pessoas não sabem o que fazer com ele. Pois, meu querido, use o seu tempo e dedique-se à sua família, dedique-se à sua esposa, dedique-se aos seus filhos, dedique-se ao seu marido, dedique-se a ensinar o que você tem aprendido, dedique-se a aprender mais para poder ensinar melhor. Então, essa é realmente a grande lição que nós podemos aprender. As pessoas estão dizendo que quando sairmos desta pandemia vamos sair pessoas melhores. Eu realmente não tenho essa esperança toda, mas gostaria muito de poder acreditar que todos nós vamos conseguir tirar alguma lição de vida importante deste momento e que essa lição de vida possa mudar algo no futuro, mudar algo nos nossos comportamentos para tornar cada um de nós homens e mulheres melhores, pais e mães melhores, filhos melhores também. Eu gostaria muito de poder acreditar que isso realmente pudesse acontecer. Não tenho essa certeza toda, porém há realmente essa esperança de que nós possamos aprender alguma coisa com esse tempo de crise e não esperar apenas que este tempo passe para que assim que ele passe voltarmos a farrear, voltarmos a fazer festa, o povo vai se divertir, vai recuperar do atraso e no final espremido a laranja não vai dar suco nenhum, nós não aprendemos nada. Com certeza, uma das lições importantes que nós poderíamos aprender desse momento que estamos vivendo é saber distinguir o urgente do importante. Vivemos tempos em que tudo é urgente. Urgente para nós corrermos atrás do dinheiro e do material, mas esquecemos o que realmente é mais importante. Por que é que muitas famílias se desmoronam? O urgente tomou o lugar do importante. E aquilo que realmente tem relevância, aquilo que realmente é importante, passou para o segundo plano. Isso tem acontecido também, não apenas no universo masculino, mas principalmente no universo feminino. Com a revolução social que tem acontecido ao longo das últimas décadas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, em que há uma emergência do lugar da mulher, do papel da mulher na sociedade. Então o que é que está acontecendo? Muitas mulheres elas têm abraçado carreiras profissionais, não tenho nada contra isso. A questão é que nós não podemos, nem homens nem mulheres, colocar essas coisas na frente do que é mais importante. Para nós o crescimento social é urgente, mas esquecemos que o mais importante está lá em casa. O mais importante são os nossos filhos, o mais importante é a nossa família. Esta diferença que nós fazemos entre o que é urgente e o que é importante, ela acaba se concretizando, sabe onde? Na forma como nós administramos o nosso tempo. Aquilo a que nós dedicamos o nosso tempo é aquilo que realmente está a ser relevante para nós. E muitas vezes nós estamos dedicando o nosso tempo àquilo que é urgente, mas não estamos dedicando o tempo àquilo que é importante. E hoje, se lembrando do Dia das Mães, nós queremos lembrar que o mais importante para você que é mãe, o mais importante também para você que é pai, é a sua família, são os seus filhos. E como é que eu e você expressamos na nossa vida o que é importante? Através do tempo que dedicamos a essas coisas.
Então, meu querido, quanto tempo você está dedicando realmente à sua família? Quanto tempo você está dedicando, você que é mãe, aos seus filhos? Ou está abrindo mão dos seus filhos porque está correndo atrás do seu trabalho, está correndo atrás de ganhar dinheiro? Ou dinheiro é realmente importante porque a gente precisa pagar nossas contas, mas dinheiro algum compra as coisas mais importantes da vida. Na realidade, eu costumo dizer, dinheiro só compra coisa barata. Pode custar R$1 milhão, mas ele ainda consegue comprar. Talvez você não tenha, nem eu, tenhamos esse R$1 milhão, mas alguém tem e consegue comprar. Mas tem coisas que não dá para comprar. Você não consegue comprar um abraço de um filho, você não consegue comprar um beijo de um filho, você não consegue comprar a gratidão de um filho para o resto da sua vida. Nada disso o dinheiro compra, como também não compra saúde, não compra felicidade, não compra harmonia, não compra paz. Essas coisas são realmente as coisas mais caras, são aquelas que o dinheiro não compra. Então nós precisamos de entender que essas são as verdadeiras coisas importantes que nós precisamos resgatar para a nossa vida, trazer de volta para a nossa vida e valorizar de novo essas coisas na nossa vida. Então, minha querida, você que é mãe, veja os seus filhos como o mais importante e dedique-lhes tempo, dedique-lhes atenção, aprenda para poder lhes ensinar, para que seja uma mãe que deixa um legado para os seus filhos, para que deixe um ensinamento para os seus filhos. E uma das coisas que as mães precisam de fazer é realmente de ter tempo para orar pelos seus filhos. Como estão, minha querida, você que é mãe, como estão as suas orações em relação aos seus filhos? Você tem orado por eles? Talvez você tenha passado já muito carão, já tenha repreendido muitas vezes os seus filhos, já tenha feito voar um chinelo atrás de algum deles, toda vez que faz uma travessura. Mas e orar por eles? Você tem orado por eles? Tem colocado os seus filhos na presença de Deus? Pois os grandes homens de Deus foram todos homens que tinham grandes mães orando por eles na retaguarda. Mulheres de Deus que oravam silenciosamente, que oravam no secreto dos seus quartos, que colocavam os seus filhos na presença de Deus, e isso fez toda a diferença na vida desses filhos. Eu li acerca de uma mulher chamada Susanna Wesley. Ela é a mãe de John Wesley. Essa mulher, ela tinha 19 filhos. Aí você pode imaginar como seria a vida, como seria a rotina de uma mulher com 19 filhos. Quanto tempo essa mulher tinha no seu dia a dia para poder administrar? Com certeza, esses 19 filhos ocupavam muito do seu tempo. Para uma mulher ter 19 filhos, ela precisa ter os filhos uns atrás dos outros. Então vira aquela escadinha, imaginando nós aqueles filhos do menorzinho até o maior. E filho pequeno é filho que dá muito trabalho. Filho grande também dá trabalho, mas filho pequeno dá muito trabalho. Então como seria a rotina dessa mulher? Pois você sabia que essa mulher todo dia, ela tinha um tempo reservado, no qual ela fechava a porta do seu quarto. E aqueles meninos, eles sabiam que naquela hora eles não podiam incomodar ela por nada desse mundo. Porque ela ia fazer o quê? Ela ia orar por cada um dos seus filhos. Em consequência disso, vários dos seus filhos se tornaram homens referenciais na sua geração. Em particular, John Wesley, que foi um homem referencial na sua geração e que deixou um legado até hoje. Você hoje ainda encontra os livros e as pregações deste homem brilhante, que deixou marcas na sua geração e em cada um de nós, pelo ministério, pelo trabalho, pela dedicação, pelo zelo, pelo amor que ele tinha ao Senhor e à sua obra e ao seu reino. Só que por trás de John Wesley estava quem? Estava uma mãe que dedicou a sua vida a orar por ele, para que Deus fizesse algo especial através dos seus filhos. Então, minha querida, uma das suas funções como mãe é você orar pelos seus filhos, ensinar os seus filhos. Você pode ensinar os seus filhos na oração também, intercedendo na presença de Deus por ele, buscando sabedoria para quando você precisar abrir a sua boca para dar algum conselho, seja realmente um conselho sábio, um conselho alicerçado nos princípios de Deus. Uma lição interessante que nós aprendemos não aqui com uma mãe, mas com um pai que era Jó. A palavra de Deus nos ensina que ele orava pelos seus filhos na madrugada. Só que o detalhe interessante é que os seus filhos já tinham saído de casa. A maior parte de nós pensa que os nossos filhos só estão sob a nossa responsabilidade enquanto eles estão sob o nosso teto e enquanto temos a responsabilidade de os sustentar e de os ensinar. Depois que eles vão embora, não. Então agora aí a vida é deles e eles vão fazer o que eles quiserem, nós já não temos mais responsabilidades. Não era assim que pensava Jó. Mesmo já os seus filhos estando vivendo a sua vida, Jó ainda sentia a grande responsabilidade de orar pelos seus filhos. Então, minha querida, você que é mãe, em que os seus filhos já formaram as suas próprias famílias, já casaram, estão vivendo a sua própria vida, talvez estejam noutra cidade, exercendo uma profissão, não pense que porque eles já estão seguindo a sua vida, você não tem mais responsabilidades. Tem sim. Continue orando por eles, continue dobrando o seu joelho diante de Deus pelos seus filhos, para que Deus faça algo especial na vida deles, para que Deus os guarde, para que Deus os proteja, para que eles sejam homens e mulheres referenciais na nossa sociedade, como nós estamos precisando de homens e mulheres referenciais. Vivemos uma
sociedade muito decadente, tanto em valores como em princípios. Precisamos realmente de homens e mulheres que resgatem os valores e os princípios, que enobrecem uma sociedade. E esses podem ser os meus filhos, e esses podem ser os seus filhos. Então continuemos orando pelos nossos filhos, colocando cada um deles na presença de Deus. A mãe de Santo Agostinho orou por ele durante 30 anos. Muitas pessoas olham a vida de Santo Agostinho e pensam que ela foi sempre um mar de rosas, que ele foi sempre aquele homem de Deus. Mas você não sabe que durante muito tempo ele não teve uma vida assim tão regrada, ele não teve essa vida exemplar que nós nos acostumamos a lembrar dele. Durante muito tempo ele foi um jovem que não viveu perto do Senhor. Ele viveu a sua vida do jeito que ele gostava, do jeito que ele queria, mas bem longe dos caminhos do Senhor. E você sabe o que é que a sua mãe fazia durante esse tempo, durante 30 anos? Ela orou por ele, para que Deus tivesse misericórdia dele e o resgatasse. E um dia Deus tocou o coração daquele jovem, ouviu a oração daquela mãe, tocou o coração daquele jovem e o resgatou e transformou aquele jovem, mudando a vida dele, daquela vida desregrada que ele vivia antes, para uma vida de um homem de Deus, uma vida de um homem referencial, que deixou um legado na história do cristianismo. Isso tudo em consequência de uma mãe que nunca desistiu de orar pelo seu filho. E nós sabemos que a oração ela é uma batalha espiritual. E toda a batalha ela é difícil. Toda a batalha ela é dura de ser enfrentada. Por quê? Porque quando você batalha, quando você vai combater um inimigo. E nós sabemos que realmente as nossas almas e as nossas vidas, elas têm inimigos. Inimigos tanto na dimensão humana quanto na dimensão espiritual. Esses inimigos precisam ser combatidos. A maior arma que Deus nos deu foi realmente a arma da oração e a arma da palavra de Deus, a arma dos princípios e dos valores de Deus. E então essa batalha ela não é fácil. Com certeza toda a mãe que ora pelos seus filhos, ela sofre as consequências dessa batalha. Por quê? Porque o inimigo tenta se vingar, o inimigo tenta retaliar, o inimigo tenta lhe desanimar, o inimigo tenta lhe convencer que não tem mais jeito, que já passou do ponto, que você é melhor agora é desistir, deixe ele seguir a vida dele, deixe ela seguir a vida dela. Não pensa assim. Resista. Continue batalhando, continue lutando. A palavra de Deus diz que a oração ela é um combate, ela é uma luta, ela é uma arma de guerra. Então use essa arma que Deus colocou na sua vida para orar pelos seus filhos, para combater pelos seus filhos. E quando vier a tentação, quando vier a luta, entenda que é assim mesmo. Faz parte da batalha, faz parte da guerra. Nós temos que lutar em oração pela vida dos nossos filhos sem nunca desistir deles. Por outro lado, nós encontramos também na palavra de Deus exemplos de mulheres que oravam pelos seus filhos, consagrando os seus filhos ao Senhor. Você tem consagrado os seus filhos na presença de Deus? Você tem consagrado os seus filhos a Deus? Qual é o seu projeto para a vida dos seus filhos? O que é que você deseja da vida dos seus filhos? Você deseja que eles sejam o quê? Muitos de nós olhamos para a vida dos nossos filhos e queremos que eles sejam homens vitoriosos, vencedores, na dimensão humana, na dimensão profissional, nas carreiras profissionais. Talvez que ele consiga formar uma família, encontre uma boa esposa, encontre um bom marido, para formar uma família bonita. Muitas vezes a nossa visão de futuro para os nossos filhos, ela fica muito restrita à dimensão humana. E a dimensão espiritual? O que você tem pensado, projetado, idealizado, desejado para os seus filhos na dimensão espiritual? Você gostaria que o seu filho e a sua filha fosse um homem e uma mulher temente a Deus, que quer servir no reino de Deus, que quer dedicar a sua vida a Deus? Pois eu quero lhe dizer que não tem maior ambição para você desejar para um filho ou para uma filha do que ver ele servindo Deus, servindo ao Senhor, sendo um servo ou uma serva de Deus dedicado. Coloque também esse projeto na presença de Deus em relação aos seus filhos, para que Deus toque os seus corações, para que Deus lhes dê um chamado, para que Deus lhes dê uma direção espiritual também para a sua vida, para que eles se apaixonem pelo reino de Deus. Nós lemos na palavra de Deus acerca de uma mulher. Essa mulher, ela desejava muito ter um filho. Chamava-se Ana, lá no Antigo Testamento. Esta mulher, Ana, ela queria muito ter um filho. Era um grande desejo. E ela orou muito na presença de Deus. Ela ia na casa do Senhor orar. Chegou até a ser confundida pelo sumo sacerdote, como se estivesse embriagada, mas não, ela estava lúcida e ela estava orando na presença de Deus, desejando um filho. Mas o mais bonito de toda essa história é que ela não queria um filho só para ter um filho. Ela não queria um filho só para ela. Ela queria ter um filho que honrasse o nome do Senhor, que fosse um servo de Deus. E então ela prometeu ao Senhor que se ele lhe desse um filho,
filho, ela o consagraria desde menino ao seu reino. E esse filho chamou-se Samuel, provavelmente o maior profeta e juiz que Israel teve antes do sistema da monarquia. Samuel foi um homem de Deus, um homem referencial. Mas porquê? Porque ele teve uma mãe, o consagrou, que orou por ele, que o desejou, mas não o desejou de uma forma egoísta para ela própria, para ela mostrar que também era mulher, para provar para o seu marido que ela também era mulher, podia lhe dar filho. Não, ela queria mais do que isso. Ela sonhou mais do que isso. Ela sonhou ser mãe, mas ser mãe de um homem de Deus. Olha que coisa linda. Se desejar ser mãe de um homem e de uma mulher de Deus, de um servo ou de uma serva de Deus. Que coisa maravilhosa que nós encontramos aqui nessa mulher chamada Ana. Agora tem um detalhe muito interessante na vida de Ana, é que quando ela desejou ter esse menino e o consagrar ao Senhor, ela decidiu que quando ele fosse ainda criança, ela iria levá-lo para o templo e iria entregá-lo nas mãos do sumo sacerdote para que ele fosse criado no templo. Para quê? Para que ele aprendesse as leis e os princípios do Senhor desde a sua meninice. E quem era o líder religioso, quem era o sumo sacerdote daquele tempo, era Eli. Eli foi um homem de Deus, um homem que serviu o Senhor com fidelidade, porém Eli tinha um grande defeito na sua vida. Ele foi um péssimo pai. Os dois filhos de Eli foram dois homens devassos que ficaram marcados na história muito negativamente. Agora a pergunta é, você confiaria seu filho a um homem como Eli, que não soube criar os seus próprios filhos? Com certeza todos nós pensaríamos muito bem antes de tomar uma decisão dessas. Porém, Ana, ela confiou no Senhor. Ela havia feito uma promessa na presença de Deus e ela se preocupou antes em cumprir a sua promessa e acreditou em Deus, confiou em Deus. Ela não confiava em Eli, certamente ela não confiava em Eli. Ela sabia quem eram os filhos de Eli. Todo mundo sabia que os filhos de Eli não eram homens de Deus, não estavam seguindo o exemplo do seu pai. Porém, ela esperava que o Senhor direcionasse o seu filho Samuel de uma outra forma. E graças a Deus, a obra de Deus na vida de Samuel foi uma obra tremenda. Samuel não foi em nada semelhante aos filhos de Eli. Foi um verdadeiro homem de Deus que ultrapassou até as próprias virtudes do sumo sacerdote Eli. E foi um homem referencial na sua geração. Porquê? Porque aquela mulher teve a coragem, não só de desejar um filho, mas também de desejar um filho que fosse um servo de Deus. De o consagrar na presença de Deus. Independentemente de tudo o que estava ao seu redor, que podia ser ameaçador. Ela ainda assim, ela teve essa coragem. Você entregaria um filho para ser um servo de Deus? Você teria a coragem de entregar um filho na presença de Deus? Quero dizer que para essa mulher ter tido esta coragem, ela precisou, antes de tudo, conhecer bem o seu Deus, saber bem quem é o seu Deus. Muita gente tem uma visão muito distorcida acerca de Deus, acha que Deus é um ser cruel, nunca confiaria o seu filho na mão de Deus. Porém, Deus não é esse ser. Deus é um ser amoroso, Deus é um ser misericordioso, é um ser generoso, ele é um ser justo, é verdade, é um ser que tem a manifestação da sua ira marcada também. Porém, a palavra de Deus nos ensina que ele é tardio em irar-se. Não é uma coisa que Deus tenha prazer em fazer. Deus não tem prazer na morte do que morre. Ele tem prazer em ser generoso. Ana conhecia bem o seu Deus. Sabia bem na mão de quem ela estava entregando o seu filho. E ela sabia que estava entregando o seu filho na mão de Deus. Então, minha amiga, você que é mãe, você entregaria um filho nas mãos de Deus? Quero lhe dizer que você não teria melhor proposta para a vida do seu filho ou para a vida da sua filha do que o consagrar na presença de Deus. Desejar que o seu filho fosse um servo de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, que marcasse a sua geração, que deixasse um legado na sua geração, como Samuel deixou no seu tempo. Então invista na vida do seu filho também na dimensão espiritual. Não faça apenas projetos na dimensão humana e terrena, faça também projetos na dimensão espiritual e celestial, para a sua família e para os seus filhos. Seja uma mãe referencial, como estas que nós estamos falando, como a mãe de John Wesley, como Ana, que desejaram algo a mais para a vida dos seus filhos, que quiseram que os seus filhos fossem notáveis, não apenas na dimensão terrena, mas muito mais na dimensão espiritual. Pois feliz Dia das Mães, que Deus abençoe todas as mães da nossa igreja, todas as mães nossas amigas, que nos acompanhem, que nos seguem através das redes sociais. Tenham um dia muito abençoado e feliz Dia das Mães para todas as nossas mães. Em nome de Jesus. Amém.